para mais uma live. Só lembrando o objetivo das nossas lives, eu tenho trabalhado muito para entender as emoções das pessoas e principalmente para aprender como é que a gente lida com essa situação super nova, super inédita, que nós estamos vivendo e que ninguém tem a solução, está todo mundo tentando. E da minha parte é o que eu tenho feito, pesquisado, tenho estudado, tenho visto tudo que eu recolhi, tudo que eu conheço, tudo que eu aprendi ao longo de 20 anos de carreira para tentar ir moldando algumas coisas, mas de passos pequenos, lidando com uma emoção de cada vez nesses dias todos. Trazendo recado, tem o link já do aulão que eu vou fazer no dia 4 de junho, que chama-se Como Lidar com a Avalanche das Emoções que Estamos Vivendo. Ei, bonito. Tá lá no link da bio, é só clicar lá e se inscrever, é online, gratuita, mas eu preciso saber qual é a receptividade, eu quero saber se as pessoas estão interessadas em participar nisso, por isso a inscrição, tá bom? Gente, hoje nós vamos falar sobre frustração. Muito bem, para começar a conversa, frustração é um negócio que faz parte da nossa vida. Eu recebi várias pessoas dizendo por que elas estão frustradas ultimamente. Vai ser à noite, Tati, vou deixar lá toda a informação, tá? Vai ser 1h30, 1 hora mais ou menos de duração, acho que por volta das 19 ou 20 horas. Eu só vou confirmar com a plataforma, tá? Mas já se manifestando que quer, já vai ser legal para eu saber se as pessoas estão querendo aí participar desse aulão. Gente, então, eu recebi coisas do tipo assim: eu tô frustrada porque eu não consigo entreter os meus filhos. Gente, a criançada tem energia e tudo preso dentro de casa, gente. Quem que dá conta? Haja energia. Vou dar uma dica para resolver isso depois, viu? Não é nem minha, mas é de uma pessoa que eu sigo e que eu acho que vai ajudar vocês. Teve gente que se sente frustrada porque tinha tantos planos antes dos 30 e não conseguiu realizar. Então não é só a frustração. Nós estamos falando agora, nesse momento, sobre as coisas que a gente está sentindo em momentos de pandemia, de quarentena, de isolamento social, de dificuldade econômica, mas todas essas emoções que nós estamos trabalhando, elas estão presentes em todos os momentos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, em algum momento. Então veio até coisa desse tipo, gente que teve a promoção suspensa porque a empresa começou home office, aquela coisa toda, e tudo parou. Algumas empresas pararam as contratações, outras empresas pararam as promoções e as pessoas estão frustradas. Frustração é o sentimento que eu tenho quando eu não consigo aquilo que eu queria ou aquilo que eu esperava. Quantas vezes a gente se frustra ao longo da vida? Muitas. Mas algumas frustrações são maiores, mais doloridas, outras nem tanto, a gente lida melhor. E nesse momento a frustração está sendo uma emoção também muito presente na vida de todo mundo, porque o mundo pausou. Então tudo que você esperava para 2020, para quem não sabe, todo ano eu faço um curso online gratuito para ajudar as pessoas a programarem e planejarem seu ano. E eu vejo as pessoas que participaram do meu curso no começo do ano, que estava tudo bem, né? 2020 vai ser o ano, a gente só não sabia do quê. Que tinham planos de viagem, planos de mudar de emprego, plano de casar, plano de abrir a própria empresa. E tudo isso foi frustrado, ou seja, não houve a possibilidade de eu realizar aquilo que eu queria ou que eu esperava. E aí vem essa sensação de impotência. Eu não fiz, eu não consegui fazer. Trouxe aqui pra gente alguns tipos de frustração que se manifestam pra gente. Então, por exemplo, eu tenho a frustração pelo impedimento, que é quando eu estou impedida por fatores externos ou internos de realizar um objetivo ou de alcançar uma meta. Então, por exemplo, as coisas que eu planejei fazer antes dos 30 anos e que eu não consegui. O que me impediu?
Foram coisas ao longo da vida, foram externamente, foi internamente, mas eu fiquei impedida de realizar meu objetivo, então eu me senti frustrada. Eu tenho frustração pelo reconhecimento esperado que não veio. Então, a promoção que não veio, o elogio que não veio, o feedback que não veio, o presente de aniversário que não veio, a comemoração de Dia dos Namorados que não veio. Eu esperava receber um reconhecimento, eu esperava receber um elogio e ele não veio. Então, é um tipo de frustração que a gente se frustra pelo reconhecimento que não veio. Fala frustração 30 vezes rápido, vamos ver se vocês não travam a língua. Frustra, frustra. É difícil falar esse negócio. Outra frustração que eu tenho, a frustração por uma necessidade não satisfeita. Então, sei lá, eu estou precisando de dinheiro, mas meu salário só vem daqui 30 dias. Então, meu salário já acabou, eu queria comprar um negócio ali agora e não posso. Eu tenho essa necessidade, eu tenho esse desejo, mas eu não posso porque meu salário só cai no dia 5 ou cai no dia 30. A outra coisa é de conter os filhos no isolamento. É uma necessidade, gente, porque assim, tá muita gente trabalhando em casa. Eu tenho escutado histórias dramáticas e ao mesmo tempo engraçadas. Que tá o pai e a mãe trabalhando em. Oi, Branquita, amor da minha vida. Que está bem-vinda, amor. E que estão trabalhando o pai e a mãe em casa, e os pico-ruxos estão em casa também, fazendo aula online, e de todas as idades, e todo mundo dentro do mesmo ambiente, 24 horas por dia, e aquela energia. Então, a necessidade do quê? Eu tenho necessidade de entreter meus filhos, para eles ficarem um pouquinho quietos, para eu poder fazer um relatório que eu tenho que entregar no fim do dia. Então, tem coisas engraçadas e tem coisas. Estou frustrado porque eu estou comendo mais do que eu devia. Tem um negócio aqui, eu vou mostrar para você. Então, ó, vamos lá. Tem a frustração pelo conflito. Conflito assim, quando eu tenho que decidir algo, eu fico em conflito. Então, caso ou compro uma bicicleta. Se eu escolher casar, eu perco a bicicleta. Se eu escolher a bicicleta, eu perco o casamento. Então, esse conflito interno também me frustra, porque toda escolha implica em perda. Porque se eu escolho uma coisa, eu perco a outra e a gente se frustra de ter que fazer essa escolha. Oi, Digão! Que comportamentos essas frustrações todas me desencadeiam? E aí a gente vai falar do comer demais e etc. O primeiro comportamento que eu posso ter quando eu me frustro é o de fuga. Então, assim, eu não quero nem saber da pessoa que me frustrou. Eu me afasto daquela situação. Eu fiquei frustrada porque eu não recebi o elogio que eu esperava. Então eu fico de mal do meu chefe uma semana, fico evitando falar com ele. Eu não quero nem lembrar que ele frustrou a minha expectativa de receber um elogio. Outro comportamento que é de evitação, que é diferente. Então, assim, vamos supor que isso acontece muito em relacionamento. Eu fui traída, eu fui enganada, eu fui maltratada, eu paro de tentar me relacionar de novo, eu evito todo e qualquer tipo de possibilidade de um novo relacionamento para que eu não me frustre. A Tati está falando aqui, frustração de dar aula online e pais às vezes ainda não valorizam. Infelizmente aceitar que não damos conta de agradar a todos. É isso aí, Tati. Você é professora, amiga? Tamo junto. Então eu começo a evitar aquela situação que me frustrou em algum tempo, para que eu não corra mais o risco de me frustrar. Tem a frustração, o comportamento compensatório. Olha lá, Branquitia. Quando eu troco a não satisfação de uma necessidade, de um desejo, de um projeto, por outro prazer que me dê satisfação semelhante, pelo menos na minha percepção. Pseudo-youtuber, você vai ficar boa nisso, amiga. Precisar de umas coisas aí, minha filha, hein? Que a gente faz curso online aqui faz tempo. Então, o que eu faço? Eu não estou conseguindo realizar meus projetos. Estou enfiada dentro de casa. A única companhia que eu tenho é o que? A geladeira, o iFood, né? Aquelas coisas que facilitam a nossa vida. O que é? O docinho.
Docinho é confortante pra caramba, né? Não sei vocês, mas quando eu tô frustrada, vem aquele brigadeiro na minha cabeça e é uma luta, aí eu entro no conflito interno, né? Engordo 50 quilos por causa de um brigadeiro ou satisfaço aquela desejo, né? Aquela frustração não compensada. Aprendi o segredo. Tô comprando só o básico para evitar ficar comendo besteira. Assim economizo e não como demais. É boa. Você sabe que eu tenho uma preguiça de sair para comer e só que o iFood ajuda, né? Mas agora que essa história, eu fico meio assim, sabe? Tipo, e se o entregador não vier com máscara? E se ele não usou álcool gel? E como é que tá aquela embalagem? Quem pôs a mão naquela embalagem? Isso também tá me ajudando, Rodrigo, de uma certa forma. Porque eu já fazia compra online, menina, então não adianta. Ai, meu Deus. Mas também, isso é uma boa tática aí, Branquinha. Digam falando que só compra o básico. Para de comprar Nutella. Bom. Outro comportamento que a frustração me traz é o do desamparo. Eu me frustro numa área da minha vida. Boa. Eu me frustro numa área da minha vida e aí eu paro de tentar me dar bem em qualquer outra. Porque eu sinto o seguinte, tudo que. Aí começa uma série de crenças que eu vou construindo, isso aí dava uma live inteira. Compensação, comer igual cachorro bravo. Adorei. Gente, tá divertido isso, tô gostando. Como é a gente, né? Ave Maria. Eu tenho uma outra compensação que não tão saudável. Quem me conhece sabe, mas não vou contar não. Só quem me conhece sabe. Então eu fico tão desamparado, eu me sinto tão vítima de mim mesmo, vítima da vida, que eu paro de tentar dar certo em qualquer outro. Então, meu relacionamento acabou. E eu fiquei mal, fiquei de bode. Então eu paro até de me desempenhar, eu paro até de me esforçar no trabalho para ter um bom desempenho, para receber uma promoção, para receber um elogio, porque afinal de contas eu me sinto desamparada, vítima da vida. Então, só para resumir até agora, tá? Então, o que é a frustração? Tudo aquilo que eu quero e que eu espero que não se concretiza. Frustração está o tamanho da sua frustração correspondente ao tamanho da sua expectativa. O que é expectativa na minha percepção? É desejo não comunicado. Isso acontece muito em relacionamentos, tanto profissionais como familiares, quanto amorosos. A gente tem uma grande dificuldade de dizer para as pessoas aquilo que a gente espera delas, aquilo que a gente espera daquele trabalho, aquilo que a gente espera daquele relacionamento. E aí eu fico com aquela expectativa só para mim, esperando que o outro seja o quê? Telepata, descubra o que eu quero e o que eu preciso e me atenda. Só que quando a telepatia do outro falha e ele não me atende, eu nunca penso que foi porque eu não disse o que eu queria. Eu sempre penso que o outro não quis me agradar, o outro não quis me dar o presente, o outro não quis atender uma necessidade minha. Esse é o grande engano da frustração. E a frustração, ela faz parte da vida, gente. Mas não é desejo não comunicado. Gente, só fazendo um parênteses aqui, às vezes eu tenho muitos clientes que chegam pra mim e falam assim, não, minha esposa não me entende, tudo que eu quero, eu nunca do meu jeito, nunca posso, eu fico sempre esperando alguma coisa. Vamos lá, isso também daria um vídeo inteiro, e a Branca pode até me auxiliar se você concordar comigo. Homem e mulher são diferentes biologicamente e são diferentes em processos racionais, tá? Não vamos entrar no mérito da questão, mas assim, mulher cria mais expectativa do que homem, de forma geral, lógico, eu não estou generalizando, mas porque a gente tem uma mente mais complexa, a gente une muitas ideias ao mesmo tempo e é mais fácil para a gente formar cenários desejáveis, tá? E aí você fica lá, chegou o dia do aniversário do casamento. E aí a moça fica lá, ai meu Deus, o que será que ele vai fazer hoje? Será que ele vai me levar pra jantar? Será que ele vai isso? Aí já pensou ele me levar pra jantar? Aí no meio do jantar ele me entrega o quê? Uma joia. E aí a gente toma champanhe. E de lá a gente vai pra um lugar bonito, tá? Aí você fica o dia inteiro aquela coisa. Chega a noite,
A criatura fala assim: oi, amorzinho, feliz aniversário de casamento, te amo tanto, não sei o que. Aí, na hora, a tua cara cai no chão e você tem aquela vontade. E a frustração, gente, a primeira reação física é a ira, a raiva. Você tem vontade de socar a cara da pessoa. Percebe as crianças, por exemplo, quando a gente diz não para elas e elas sentem aquela necessidade delas frustradas, elas esperneiam, jogam as coisas longe, se batem. Por quê? Porque é a frustração. Foi negado a ela a satisfação de uma necessidade, de um desejo. Né? Ela foi impedida de realizar aquilo. Então eu me frustro e eu agrido. E como a gente não pode, às vezes, bater na cara de ninguém que nos frustra, se lá. Mulher dá ração super prêmio para as expectativas e se lasca. Exatamente, expectativa é a mãe da frustração. Então, assim, minhas amigas, meus amigos, se você quer que o outro faça alguma coisa de surpresa para você, para com essas coisas de surpresa. Já fala assim, ó, amor, amanhã é o aniversário do nosso casamento e eu queria um negócio muito especial. Eu queria sair com você, não precisa dar todo o roteiro, né? Deixa a pessoa criar também. Mas eu quero sair com você, eu quero comer alguma coisa gostosa, você não precisa dizer o quê. E eu queria, sei lá, que ficasse. Isso, vai dando as dicas, diga o que você quer. Para você não se frustrar, porque você fica imaginando aquele cenário de conto de fada, o outro que não tem habilidades mediúnicas de ler a sua mente, não faz, e aí imediatamente você culpa o outro. Ele não tem consideração por mim, ele não pensa em mim, ele acha que não é importante, ele não valoriza nosso relacionamento, porque a gente sempre culpa o outro pela nossa frustração na primeira ordem, tá? Primeira reação, eu culpo o outro. E aí eu gero esses comportamentos, tanto de fuga, de evitação, compensatório, desamparo. Muito bem. Então tá, Nanda. O que eu faço? O que eu faço para resolver minhas frustrações? Primeiro, quem resolve sua frustração é você mesmo. Porque se a expectativa é sua, é você que tem que lidar com elas, tá? Exatamente, Tati. Melhora relacionamento. Saí agora de uma live do Fred Figner. Ele tá fazendo tão certinho, gente. É um pouco antes da minha, um pouco antes da minha, ele tá lá e eu fico assistindo. E ele tava falando das cinco linguagens do amor. É um livro bem legal. Quem tiver possibilidade aí, tem na internet para ler, tem vídeo de resumo, é bem legal. A gente pode até falar disso num outro momento, se vocês quiserem. Ó, o Digão, o homem pode não estar na caixinha da surpresa e criatividade. Aí tá lá na onde, Digão? Na caixinha do nada, né? Onde aquele lugar exclusivo dos homens, onde você consegue relaxar e desligar a mente literalmente. Mas a gente fala disso noutra hora. Senão eu me empolgo nesse tema e fico aqui até amanhã. Muito bem, tô frustrada, tá? Você fica aqui, nesse momento, frustrada por algo que não te fez bem. Por algo que você não atendeu, que você não recebeu. Vamos pensar agora nesse cenário que a gente está vivendo, né? É lógico que essas dicas valem para todo tipo de frustração em qualquer momento da sua vida, tá? Porque vai vir. Planos falham, gente, tá? Vamos lá, vamos com calma. Mas nesse momento, todas essas frustrações que estão sendo trazidas por coisas que a gente não entende direito o que a gente está sentindo, porque é tudo muito diferente. Então, começando por agora, usando este contexto, o que eu faço? Primeira coisa é encarar a frustração de frente. Não evitar, não fugir daquela situação. Aconteceu uma frustração, você não foi atendida numa necessidade ou um desejo. Você tem que encarar a frustração como algo natural que faz parte da vida. Tudo tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Quando você cria uma expectativa, você tem que ser racional o suficiente, lúcido o suficiente para entender que sim, pode sair tudo como você pensou, ou pode dar tudo errado, ou pode sair um meio termo. E você pode, inclusive, ficar imaginando cenários de que, se acontecer certo, o que eu faço? Nada, porque foi certo, tá tudo que eu queria estava ali. Ou se acontecer diferente, qual a minha outra opção para atender essa necessidade? E aí eu faço um parênteses aqui da importância do autoconhecimento.
toda a sua necessidade, todo desejo, todo objetivo, toda meta, ela tem uma raiz numa necessidade humana. E essa necessidade humana tem uma raiz um pouco mais profunda no seu porquê. O que que eu quero quando? O que que eu quero quando eu planejo uma viagem? O que que eu quero alcançar? É a viagem? Não, é o que a viagem vai me proporcionar. Se eu não tenho certeza do que eu quero, se eu não sei exatamente o porquê eu quero aquela coisa, a minha frustração fica pior. E o pior é que eu não consigo nem encarar lá de frente, porque eu não tenho lucidez para saber no que exatamente eu fui frustrada. Então, fechando o parênteses da necessidade do autoconhecimento, encare que a frustração vai acontecer, as coisas dão errado, a vida não é linear, a vida não é perfeita, e as coisas podem dar errado sim. E o que eu faço? Passo pelo meu processo de luto daquela situação, passo pelo meu processo de tristeza, choro, esbravejo, né? Me recomponho e falo, beleza, o que eu faço agora? Se assim não funcionou, que outra forma eu posso fazer? E aí eu trago de novo, como eu tenho sempre falado, eu tiro a emoção do sistema límbico, puxo ela para o meu sistema lógico racional e consigo pensar com mais clareza sobre a situação. E fico menos suscetível a comportamentos impulsivos e que podem me trazer resultados ruins. Bom, outra coisa que você pode fazer é fortalecer sua confiança em si mesmo, em si mesma. Então, assim, eu quero uma promoção. Só que agora, nesse momento, a minha promoção foi frustrada, porque a empresa está analisando o fluxo de caixa, promoção implica procedimento, promoção implica aumento de salário, promoção implica uma série de processos que neste momento que nós estamos vivendo não são possíveis de realizar. A gente está impossibilitado de realizar. Só que assim, por causa disso, eu vou começar a achar que sou eu que sou incompetente, porque se eles quisessem, eles me promoveriam. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que saber analisar qual é o contexto daquele desejo, daquela necessidade que eu tô querendo, daquela expectativa que eu criei, para então eu poder fazer uma análise mais lógica da coisa. Então, confiar em si mesmo é o seguinte: quanto mais eu entendo que eu sou capaz, que eu tenho capacidade para resolver problema, para sair. Quantos problemas, quantas encrencas você já se meteu na vida e saiu, tirou de letra? Então existe aí uma capacidade de superar situações difíceis. Existe uma capacidade inata do ser humano de superar situações críticas. Confia na tua competência. Se não saiu agora, vai sair depois. Continua fazendo o seu melhor. Não se deixe esquecer pela sua empresa. Continue mostrando o quanto você é boa. Confia na sua competência. Se você fez um plano de vida para fazer coisas antes dos 30 e não foi possível, algo aconteceu. A net está falhando, desculpa, vou ter que sair. Tá bom, Tati, depois vai ficar gravado, você assiste. Beijo. E até me perdi para ajudar a Tati. Quanto mais eu confio na minha competência, melhor eu saio disso. Se eu planejei para o resto pra um projeto de vida que não deu certo, eu mudo o plano, eu não mudo o objetivo, mas a gente chega lá. Bom, então a primeira coisa é encarar como uma coisa normal da vida. A segunda é fortalecer a confiança na sua capacidade de superar dificuldades, porque você tem isso, todos os seres humanos têm, e eu preciso. O que eu posso fazer de diferente? Como é que eu vou superar isso? Em vez de eu ficar lá remoendo, lembra que a gente falou na live passada, ficar lá melancólica, pensando no que podia ter sido, em como seria bom se... Não, então tá, essa é a situação. Esse é o contexto que eu estou vivendo. O que eu faço agora para atender essa minha necessidade, esse meu propósito dentro dessa realidade que eu estou vivendo? A outra coisa é não evitar a frustração. Se você passar a deixar de fazer coisas por medo de se frustrar, você tem duas coisas que podem acontecer. Uma, você não se frustrar, porque afinal de contas você não realizou nenhum movimento, nada aconteceu, você não buscou nada, você não tentou nada, não se frustrou. Mas ao mesmo tempo, quando você evita fazer coisas, atender às suas necessidades, por conta de medo de se frustrar, você está se limitando dentro da tua vida. Você não está permitindo a chance de ser feliz.
Você não está permitindo que as coisas deem certo. Lembra sempre, vou fazer um negócio, quero um negócio. Você encara o seguinte fato: 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. O que eu posso fazer melhor dentro da realidade que eu tenho, como a Branca colocou aqui, para aumentar essa porcentagem de dar certo? Que coisas eu posso me prevenir? Eu faço um bom planejamento, eu faço uma boa análise de cenário, eu vou entender qual é o meu propósito real, porque quando ele está vinculado com um propósito real, a sua meta, o seu objetivo, o seu desejo, é mais fácil de você superar frustrações, porque cada coisa que der errado, entre aspas, é só algo que eu tenho que desviar, superar, derrubar. Eu não encaro como um impedimento. Então, não evite a frustração. Se não deu certo da primeira, tenta de novo. Pode ser que você possa se frustrar de novo? Sim, tem 50% de chance disso acontecer. Mas pega o aprendizado da outra vez que você não acertou, da outra vez que você não conseguiu. O que eu posso fazer diferente agora para aumentar a porcentagem, a probabilidade disso dar certo? E de eu diminuir a probabilidade de me frustrar. Assuma o comando e muda a rota, gente. Tem uma coisa que eu acredito piamente, mas piamente, é que a gente comanda a nossa vida. A gente comanda os fatores externos? Não. Mas a gente comanda a nossa percepção. A gente pode escolher a forma como vai olhar para as coisas. A gente comanda como vai reagir. Eu posso escolher os meus comportamentos, gerenciando as minhas emoções, ou seja, as emoções trazem esses comportamentos, e eu gerenciando as minhas emoções, eu consigo calibrar os meus comportamentos e eu tenho que assumir o comando da minha vida. Ponto final. Se eu me frustrei, beleza. Em vez de eu culpar o outro, que é a primeira coisa que a gente faz, em vez de eu me revoltar, eu paro e penso. A vida, para mim, ela é muito mais sistemática do que possa parecer. Tem vários fatores e variáveis ao longo da vida que interferem nos seus acontecimentos, que interferem nas situações, mas tudo é um processo. Se você conseguir pensar lucidamente, o que eu digo, por que eu falo sempre pensar lucidamente? É você estar centrado no teu consciente. É você focar naquilo que você consegue perceber. É ampliar a sua consciência. É ser um crítico, mas não um crítico negativo consigo mesmo, mas um crítico no sentido de repensar as coisas. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que dessa forma que eu quero é realmente uma coisa boa para mim? Eu gosto muito do exercício de afastamento, que é quando você olha para aquela situação como se fosse uma outra pessoa te contando, e você vai ajudar essa outra pessoa a resolver aquela questão. Mas o mais importante de tudo isso, gente, é a gente assumir o controle. E assumir o controle tem a ver com comprometimento consigo mesmo, que a gente já falou em outras lives. Eu não quero mais me sentir frustrada. Beleza, lembra? Eu gosto muito da coisa assim, tô triste. Então eu dou um comando pro meu cérebro assim: olha, Fernanda. Oi, Aninha. Eu falo pra mim mesmo: oi, Fernanda, você tem 1 hora pra ficar triste. Inteligência emocional é vida, digão. Então eu tenho 1 hora para ficar triste. Aí você vai ficar triste. Você vai botar música de fossa, você vai chorar, você vai morder travesseiro, você vai esmurrar parede, você vai fazer tudo. Hein? Deixa sair. Chora litros, com aquele nariz entupido, aquela coisa toda. Deixa a tristeza. Acabou 1 hora, bota o despertador. 1 hora, acabou. Respira, assume o controle, beleza. Bola pra frente. O que eu vou fazer agora de diferente? Eu não posso evitar as emoções, porque elas estão ali, elas vão vir. Eu tenho que passar por elas. Mas a partir daí, depois que eu sinto, isso é controle, né? Eu me permito sentir aquilo, porque eu preciso sentir aquilo. No caso da tristeza, ela é importante porque ela é um processo de introspecção ele é um processo de análise das situações. Deixa eu entender isso que aconteceu comigo. Ela me força a ir para um cantinho, ficar sozinha comigo mesma, pensando no assunto e deixando as lágrimas fluírem, etc. Porque justamente eu preciso processar aquele acontecimento e depois tirar alguma lição disso. Sempre. Gente, só para resumir.
Eu sei que a gente está frustrado com um monte de coisas e nós vamos continuar nos frustrando, dentro ou fora de pandemia, agora ou no resto das nossas vidas. Mas ela faz parte, a frustração ela traz lições importantes para gente. Porque eu gosto muito da frase do Thomas Edison, que quando ele foi perguntado, como é que foi para o senhor, sei lá, eu não lembro exatamente os números, mas o senhor tentou 1000 vezes criar a lâmpada e falhou. E ele diz, eu nunca falhei, eu aprendi 1000 formas de como não fazer a lâmpada. Isso é o que a gente chama de, olha, lá vem, o mindset de crescimento, né? Mas é uma mentalidade que está sempre visando o aprendizado, uma mentalidade que não se coloca dentro do fracasso, não se limita, não se permite tolir pelas coisas que aconteceram. Então, se eu não sei fazer desse jeito, eu vou aprender. Isso é um exercício. Tô frustrada hoje. O que eu posso fazer para não me frustrar, tá? E eu prometi que eu ia deixar uma dica aqui para quem tava com dificuldade de entreter as criancitas que estão botando vocês loucos. Tem um canal que eu gosto muito, que é da Flávia Kalina, quem tiver interesse. Essa semana, inclusive, ela tá falando só de atividades para fazer em casa, com os pico roxo, como é que faz lá. E tá muito legal, apesar de eu não ter criança em casa, mas eu adoro ver essas coisas, porque ela trabalha com educação infantil, etc. E vai lá, pega umas dicas com ela, tem várias atividades, a forma como ela lida com as coisas é bem legal pra gente aprender. Eu acho que a gente tem que buscar esses modelos mesmo, né? Gente, eu espero que tenha ajudado um pouquinho esse papo que a gente teve. Eu quero trazer mais conteúdos mais completos. Dia 4 eu ainda vou marcar o horário, mas já tem o link lá na minha bio para você manifestar o seu interesse no aulão que a gente vai fazer, como lidar com a avalanche de emoções que nós estamos vivendo. E vale não só para este momento, como para todos os momentos da nossa vida. Se tem uma coisa que eu gosto de falar é de emoção, de inteligência emocional, né, digamos. Então, manifesta lá, vai lá, clica no link, faz sua inscrição, para eu saber como é que tá o interesse de vocês nessa aula. Vai ser dia 4 de junho, à noite, ou 19 ou 20 horas. Eu só vou confirmar com a plataforma. Tá bom, meus amores? Ó, bom domingo para vocês. Tenta não se frustrar. Se frustrou, encara, manda ver, muda o plano, mas não precisa mudar o objetivo, tá bom? Vamos com leveza, quanto possível, a gente passar por esses dias e esperando sempre coisas boas que estão por vir, porque sempre vem coisa boa. Obrigado, Digão, eu que sou sua fã. Lindão, muita gente boa aqui, obrigada por todo mundo que assistiu. Quem não pôde assistir agora vai ficar gravado. Eu tô dando um jeito de baixar as lives e vou fazer vídeos, vou colocar no YouTube também para ficar lá bonitinho, para quem não consegue assistir no Instagram e assistir no YouTube, para ficar registrado. Tá bom, meus amores? Muito obrigada por vocês terem participado. Precisar de mim, grita. Continue mandando para mim a forma como vocês estão se sentindo, o que vocês estão passando, o que tá difícil, pra gente junto elaborar formas de ajudar um passinho de cada vez, que eu acho que é mais importante do que a gente tentar achar uma solução completa, tá bom? Um beijo para vocês e a gente se fala numa próxima live. Tchau!